Bom dia a todos. Hoje, quinta-feira, dia 2 de dezembro de 2021, primeira semana do Advento. O Evangelho é de São Mateus, no capítulo 7, versículos 21, depois o 24 a 27. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como o homem sem juízo, que construiu sua casa sobre areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa caiu, e sua ruína foi completa. Olha só. Estando no meio do povo e na convivência com os discípulos, o Mestre Jesus detectou dois tipos de comportamentos, vindo do meio do povo e também dos próprios discípulos, e que precisavam ser corrigidos. Por isso, a palavra dele hoje soa como um alerta a respeito da atitude correta que se exige de quem tem a intenção de fazer parte do reino. Seria uma conduta frágil e até equivocada limitar-se a dizer Senhor, Senhor, como se isso demonstrasse uma real adesão ao reino. Palavras e mais palavras. O equívoco consiste justamente aí, em contentar-se com o palavreado, com a teoria vazia, muito distante das exigências do reino. Vocês me louvam com os lábios, mas o coração está longe de mim, disse Jesus uma certa vez. Enquanto a boca fala uma coisa, a vida vai se pautando por outros parâmetros que não condiz com aquele que quer fazer parte do reino de Deus. Fazer parte do reino exige coerência. A atitude correta do discípulo consiste em assimilar os ensinamentos de Jesus de maneira radical e profunda, que leva o próprio discípulo a adequar a sua vida e a sua ação por estes ensinamentos. Fazer a vontade do Pai é isso, deixar-se guiar por Ele. Aqui temos então duas atitudes a serem tomadas. Agora depende de cada um seguir o caminho certo. Para falar dessas atitudes, Jesus usou uma parábola, chamada a parábola das duas casas ou a dos dois construtores. É a mesma coisa. Conduta equivocada é daquele construtor sem juízo, que tem pressa, sem medir as consequências e até por preguiça construiu sua casa sobre areia, sem alicerces profundos e bases sólidas. Na primeira tempestade, que são os reveses da vida, a casa desabou e sua ruína foi completa. A atitude correta, portanto, equilibrada, medida, calculada, é daquele construtor que construiu a sua casa sobre a rocha. Ele foi prudente. Foi difícil, é verdade, mas ele foi em frente. Se desgastou, ficou cansado, teve muito trabalho, certamente demorou muito mais tempo, mas não teve pressa. Construiu com atenção e cuidado, assentando cada tijolo até o fim. Mas este teve do que se alegrar depois, porque por mais forte que tenha sido os ventos, a tempestade, a casa não caiu, ficou de pé intacta, porque foi bem construída sobre alicerces sólidos. Olha isso. E nós sabemos bem quais são esses reveses. Os ventos, as enchentes, as tempestades que nos fala o Evangelho de hoje. São esses os turbilhões da vida que os discípulos teriam que encontrar pela vida fora. As dificuldades que iriam encontrar pelo caminho de todo tipo. As críticas, as calúnias, as intrigas, as fofocas, a descrença, a maldade, a perseguição e até a morte.
É aí que o discípulo vai mostrar a que veio e o que significa acreditar no Senhor. Não apenas ouvindo as suas palavras, mas colocando em prática, com atitudes concretas, com atitudes sólidas. É assim, meu irmão e minha irmã. Não vale só para eles, mas vale para nós e em todos os tempos. Não basta dizer Senhor, Senhor, mas o que estamos fazendo para realmente provar que estamos de acordo com aquilo que o Pai do céu espera de cada um de nós? O tempo do advento é um tempo de refazer este caminho. Ouça bem, preste atenção. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, que desça sobre todos vós, permaneça sempre. Amém. Tenha todos bom dia e fiquem com Deus.